As mamães. Boa noite. Vamos orar, queridos? Vamos. Ó Deus querido e Pai amado, meu Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós queremos em primeiro lugar pedir ao Senhor em favor de todas as mães, de todos os pais, de todas as crianças, jovens, pessoas que estão recebendo diretamente ou vão receber indiretamente esta live, que através dela, Senhor, o Senhor possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso intelecto e subconsciente, para que fique claro qual é a boa e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós entregamos esta live nas tuas mãos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então vamos dar uma repassadinha. Semana passada nós falamos sobre a bebida, demos um exemplo que era um símbolo de alegria, mas que hoje nos momentos atuais na nossa vida, hoje nós podemos substituir, se pode colocar assim, essa palavra alegria, que a Bíblia declara isso também, que a nossa alegria de hoje, ela é cheia, ela é suprida pelo Espírito Santo. Eu queria ler um versículo que fala sobre isso, para a gente então ter um respaldo bíblico do que nós estamos falando, tá bom? Então nós vamos ler o Provérbios capítulo 20, do versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. 20, versículo 1. É correto. Que diz assim: o vinho, ele é escarnecedor, e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Então nós vemos aqui a consequência da bebida, a consequência disso. Diz assim: o vinho naturalmente ele já é escarnecedor, e a bebida alcoólica induz a brigas. Você pode observar que geralmente aquele convívio, aquele grupo social, em algum momento se elevam os ânimos e sai a uma briga. Então qual é o conselho de Deus para a gente? O segundo versículo para a gente fechar essa parte. Efésios capítulo 5, 18, já outro livro, Efésios 5, 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então eu vou esperar que vocês abram aí, mas é só para a gente fechar o círculo da semana passada, porque temos que deixar claro. Efésios 5,18. É só para a gente fechar. Já tem, Fernanda? Sim, você pode ler de novo? Você pode ler o 5,18? Sim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí está. Então, resumindo, a alegria, para a gente entrar aí numa outra parte do devocional,
a alegria que antes ela era suprida pelo vinho, a bebida, hoje nós não temos a necessidade de buscar alegria em nenhum outro lugar, a não ser em Deus. Quando nós estamos perto de Deus, Ele supre essa nossa alegria. Então não sei se vocês querem dialogar sobre algo desses temas, é mais para fecharmos aquela impressão de que o vinho é bom beber, mas Jesus bebeu, tá tudo bem, só que hoje em dia a alegria se busca de outra maneira, e é o que Deus está dizendo para nós aí em Efésios: não vos embriagueis com vinho, que leva a... Qual é a palavra que você usou aí, Fernanda? Libertinagem. Que leva a libertinagem. Na minha Bíblia diz que leva a devassidão, que é a mesma coisa. Mas deixar-vos encher pelo Espírito. Então, querem falar alguma coisa sobre esses dois teminhas? Não, acho que o importante, né, bispo, é até mesmo o esclarecimento do que muitas das pessoas, eu também já tive vários amigos que falam que, mas vinho sempre bebeu, desde a época de Jesus, né? E aqui, como a palavra de Deus está dizendo, do que acontece, né? E ainda tem outras passagens aqui também, né? Qual é aquela passagem do rei que, dizendo em relação às bebidas, não tem uma passagem falando sobre isso? Mas o importante é a gente entender, né? Que infelizmente isso é uma ferramenta que causa destruição. Então, a gente, no nosso caso, Deus foi bem claro, né? A gente teve isso acontecendo nas nossas vidas e a gente pode dividir um pouco, né, o nosso testemunho. E a gente decidimos parar de beber tem 13 anos, né, meu amor? Então, nós tínhamos ido fazer uma viagem com a irmã dela. A irmã dela, na verdade, as duas irmãs moram na Europa. E o europeu, né, tem esse hábito, né, de tomar vinho todos os dias, né? Então, tem esse hábito e a gente estava lá. E a gente não era acostumado com isso e aconteceu, né, de a gente estar ali todo dia, um vinho e outro vinho, outro vinho. E quando foi ver, nós tivemos um desentendimento, assim, foi o pior dos nossos primeiros 2 anos de casado, né? A gente não se entendeu e foi exatamente o que a palavra de Deus diz em relação às brigas. E aí, nós, não importa onde sempre a gente está, aos domingos a minha esposa sempre procura uma igreja evangélica para a gente ir. Então ela achou uma online, a gente pegou no domingo para ir. E eu estava lá, né, muito decepcionado, triste, né, pelo que tinha acontecido. Eu estava conversando com Deus, Deus me perdoa, não sei o que aconteceu, não sei como é que a gente teve esse grau de discussão que foi tão severo, tão rígido, tão áspero um com o outro, sem respeito. E na hora Deus falou pra mim que eu tinha que parar de beber. E assim, não foi uma voz, não foi nada, eu não sei explicar o que aconteceu. E eu tava ali pedindo perdão, desculpa pelo que tinha acontecido. E eu saí de lá, ela falou... No final da oração desse domingo, na hora de ir embora, eu olhei pra cara dele, ele tava vermelho, chorando. Eu falei, meu amor, tá tudo bem? Ele olhou pra mim e falou, tem que parar de beber. Eu falei, o quê? Ele tem que parar de beber. Deus falou comigo, eu tenho que parar de beber. Amém. E eu não entendi nada. Eu falei, tá bom, então eu também vou parar. E na realidade é uma coisa muito interessante o que aconteceu, porque eu agora, voltando pra minha experiência com o álcool, tá tudo, eu conto no meu livro, né, na história do meu livro, mas eu sempre cresci muito certinha, correta com meu pai. Quando meu pai faleceu, o meu chão caiu e eu, por não ter Jesus, fui uma vítima muito, muito fácil pro inimigo. Uma presa fácil, isso. E aí, morando em Lake Tahoe, na Califórnia, com 20 anos, a gente saía com as amigas e tudo, e eu não achava a melhor graça sair e ficar vendo um monte de gente cantando, eu não achava graça.
eu já tinha entregue a minha vida, mas a bebida ainda fazia parte da nossa vida. Não, assim, eu não era bêbada, nada disso. Nós bebíamos socialmente. Socialmente. Não sei nem falar português. Mas assim, tinha o vinho, não sei o que, reunia amigos, bebia. Mas eu não conseguia parar. Vamos dizer assim, eu bebia porque eu queria ficar alegre. Eu bebia porque um copo eu não ia parar nunca em um copo. Eu ia tomar um copo de vinho e eu ia pro segundo copo de vinho. Porque você vai criando uma sensação de leveza na cabeça, tá tudo mais bonito, mais alegre. Só que aí o que acontecia? Eu geralmente apagava. E aí o que acontecia no dia seguinte? Acordava com a maior culpa. Acordava arrependida de eu não tinha que ter bebido. Eu não tinha que ter bebido. Por que eu bebi? E por várias vezes eu falava pra ele, eu tenho que parar de beber, mas eu não consigo. Eu acho que não tá certo eu beber, eu não sei, mas eu não tô. E era o Espírito Santo falando em mim que eu não tinha que beber mais. Mas eu não tinha forças pra parar de beber. Eu não vou nem dizer, não sei se é uma força. Me corrija se eu estiver errado, bispo. Você pode complementar o que eu falar. Eu não queria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Analisa que ele começa com o símbolo da alegria. Não, eu vou beber porque eu quero ficar alegre. Não, ninguém aqui está condenando quem bebe. O que nós estamos tentando fazer é evitar que uma bebida de hoje se torne 2 de amanhã, 4 de depois de amanhã, e aí caia nesse erro de se entregar ao vinho. Se alguém falar para... Exatamente! A Bíblia, quando ela fala do vinho, é impressionante. Eu não posso, como pastor, dizer, afirmar. A Bíblia diz que não pode beber vinho. Não tem essa expressão que não pode beber vinho. Mas tem a expressão, como eu acabo de ler, não seja dado ao vinho. E depois diz, aquela alegria que traz o vinho, se você se enche de Deus, da presença de Deus, você vai ter essa alegria. Agora, resumindo, nós vamos agora, Fernanda, Marco e todos os que estão escutando, nós vamos tocar um outro tema final, que é o que a gente vai falar bastante, sobre as consequências da pessoa que se deu ao vinho, da pessoa que se entregou ao vinho. Então vamos entender bem, não estamos aqui dizendo que a Bíblia diz que, vamos dizer assim, que não se pode beber vinho. Não, mas a Bíblia também não tem nenhuma parte que manda beber vinho. Ok? Agora tem a parte que nos alerta, que diz a alegria... Exato, exatamente. Então você quer beber, você beba, mas não se embriague. Aí que é a tentação. O limite. Aí tá, Fernanda. Olha, desde que o mundo é mundo, nós vamos hoje falar, por exemplo, vamos pegar um senhorzinho, que ele é bem jovem, Noé. Ele é bem novinho. Ele lá atrás, ele bebeu. E ele se deu ao vinho. Qual foi a consequência disso? Qual foi a consequência disso? Nós vamos ler aqui na Bíblia, mas qual foi a consequência dele? Isso está em Gênesis 9, 21, 22. A consequência foi um pouco devastadora. Então é o que nós estamos tentando evitar, que amanhã aconteça, que tenha briga na tua família, que tenha briga no seu casamento, que você saia vamos dizer assim, de uma quantidade específica que você toma de vinho e passe isso, porque tem as consequências quando você então se entrega à embriaguez. Então nós vamos ler para a gente entender a consequência da embriaguez.
Isso está em Gênesis, capítulo 9, 21 e 22. Você pode ler, Fernanda, por favor? Posso. Está dizendo assim: bebeu, eu vou começar no 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Parou aí? Isso é uma consequência da bebida, correto? Por que, Fernanda e Marco e todos os que estão nos escutando, será que Noé, na cabeça dele, ele tinha a intenção de ficar bêbado? Me imagino que não, como ninguém tem. Ainda mais que ele imagina, ele tinha acabado de chegar na terra, plantou, estava colhendo do fruto, né, da colheita dele. Aí você vê que interessante, olha a consequência. Aqui nos respalda o que nós estamos falando. Nós não estamos colocando a pessoa, ou condenando a pessoa, ou criticando. Não, nós estamos dizendo agora das consequências da pessoa que se entrega ao vinho. Então ele passou por aquela vergonha enorme, que há outros exemplos que são bem mais pesados de dar. Eu não quero nem tocar, mas você sabe como cristão que teve exemplos de homens que se deram ao vinho e que teve relações com a própria filha. Porque isso são coisas, eu até estava falando para o pastor, tem tantas histórias pesadas na Bíblia sobre isso, que a gente tem que tomar cuidado para falar. Mas o que eu quero mostrar para vocês, mamães, para vocês que essa live chega na casa de vocês, o que nós estamos querendo mostrar é que o copo ou uma taça de hoje, ela vai ser 2 amanhã, ela vai ser 4 depois, ela vai ser 8 depois, e um dia que Deus te livre e te guarde, você vai perder a sua família, porque se transformou aquela social, se transformou em um vício. Nenhuma pessoa... É importante também a gente ser muito preto no branco. A gente tem que realmente, primeiramente, vamos dizer assim, eu bebi por 33 anos da minha vida. Não houve uma vez que eu bebi um copo de cerveja, um chopp ou um copo de vinho. Era sempre para achar aquele grau que não é o que, da maneira que, vamos dizer, é permitido beber. Mas até aí está tudo bem. O propósito e o objetivo dessa live aqui é que nós demos a oportunidade de construir nossa relação com Deus. E a bebida, você pode ter certeza que está fora da nossa relação com Deus, com Jesus Cristo. Está fora, porque se todos nós analisarmos o que a bebida nos traz, ela só traz coisas ruins, independente ou não que faça ou não. As pessoas traem, elas têm que usar o álcool, as pessoas usam droga, elas têm que usar o álcool, as pessoas estão bebendo e aí os filhos estão olhando ali e vão começar a querer beber também e não vão saber como. Então tudo, a gente temos que entender como uma ferramenta. Essa ferramenta ela traz benefícios com a nossa relação com Deus, ou ela traz malefícios, né? Qual é? Malefícios, correto. Exatamente. Então tem que realmente entender, entendeu? E a gente tem que se autoanalisar, é aquilo. A partir do momento que a gente começa a crescer nossa relação com Deus e Ele está querendo que a gente o conheça, eu não quero dar oportunidade nenhuma para o inimigo brincar mais na minha vida. Exato. Então, foi isso que aconteceu, foi a minha experiência muito ruim que a gente teve, que eu falei, Deus falou assim, vocês têm que parar de beber agora. E quando a gente parou, parecia que faltava esse pedaço do quebra-cabeça, que a nossa vida começou a ir na mesma direção de Deus e as coisas começaram, a transformação começou a fluir. Sem dúvida. Faltava algo pra gente. E a Bíblia diz, né, Bispo, que a
acabou de ler, eu não lembro aqui. Não foi esse, foi o segundo Efésios. Efésios 5,18. E a embriaguez leva à libertinagem. Então vamos voltar. O que é a vida entregue a Deus? É uma vida em obediência à palavra dele. Libertinagem vem de liberdade. De liberdade do quê? Da carne. Exato. Você ficar embriagado, você vai estar fortalecendo a sua própria carne. E como é que você espera vencer que o seu espírito vença isso? Se você está alimentando a carne. A gente faz crescer quem a gente alimenta mais. Exato. Alimenta o espírito, a gente está forte em espírito e vai obedecer a Deus. Se a gente alimenta a carne, a gente vai perder para o espírito, obviamente, e vai viver na libertinagem, que não é a obediência que Deus quer. Então é um pedacinho que vai com outro pedacinho que você falou. A gente fazia isso também, a gente bebia, a gente estava fazendo o que não era do agrado de Deus, e eu sabia que eu não devia mais fazer, não conseguia. Deus falou com ele, você vê da força de um casal, você vê um casamento, nós somos um perante Deus. Deus já estava falando comigo, ó, e eu nada, eu falava pra ele, meu amor, isso é besteira, até que Deus vai e falou com ele, vou parar de beber, aí eu parei, entendeu? Então quer dizer, nós dois somos um, e Deus queria que nós parássemos, e como ele falou, depois que a gente parou, a gente não deu mais nenhuma oportunidade pro inimigo agir na nossa vida, a gente não abriu, porque a bebida é uma porta que a gente abre, e ele vai entrar e sair como ele bem quiser. Pergunto, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o sonido, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som. Eu pergunto para você, Marco, e para Fernanda, para a gente ir para o outro tema importantíssimo para fechar o círculo. Vamos voltar na alegria. Hoje, você tem alegria? A mais especial. Aí está. Não trocaria por nada, não vale a pena. Aí está. Que maravilha! Esses 3 versículos que lemos, e essa parte da live, ela era simplesmente para a gente deixar claro que, mesmo que o símbolo do famoso vinho é a alegria, a gente deixar claro que nós não necessitamos desta alegria mais. E agregamos àqueles que, por exemplo, pensam um pouco diferente, está tudo bem, que... Olha que interessante, acabou a alegria, quando o vinho acabou, a alegria do Espírito nunca acaba. É eterna, maravilhosa. Nunca acaba. Exato, é glorioso. Agora, Marcos, Fernanda, mamães que ora, olha para fechar esse ciclo aí, para a gente ver que interessante. Agora nós vamos, essa parte aqui que nós vamos ler, Fernanda e Marco, essa parte, ela chega ao nível de tocar nos provadores de vinhos. Aqui não é crítica, aqui é mostrando a bebida à luz da Escritura Sagrada. Nós somos adultos, nós já somos maduros, e ninguém está aqui apontando o dedo, que a dinâmica não é essa, a dinâmica aqui é outra. Então olha que interessante, em Provérbios, para a gente terminar, no capítulo 23, Fernanda, abre para você ver que glorioso isso, para a gente finalizar com um contexto geral. Provérbios 23, a partir do versículo 29, aí eu vou pedir para você ler, porque aí a sua Bíblia deve estar com uma palavra um pouco diferente da minha aqui, ainda que seja em português. Eu gosto dessa passagem, já usei bastante. Ok, que diz aí? Então, Provérbios 23, 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que
vermelho quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando que acordarei para que possa beber mais uma vez? Não é glorioso? É demais, é demais. Era da minha vida quando eu bebia. Aí, Marco, Fernanda, aí Deus está selando a gente e mostrando, não tem necessidade de fazer. Não tem necessidade. Você vê, quando você se dá ao vinho, como você leu aí, essa passagem ela é muito forte. Ela vai mais... Ela é completa, ela é muito forte. Ela enche todos os requisitos. Quando que o vinho, Fernanda, Marco, quando que o vinho ele vai ter uma tintura avermelhada? Quando ele cintila provocante no copo, quando ele escorre suavemente, é aquela pessoa que tem o prazer de contemplar ele, de virar a taça, contemplar. Aquela coisinha, delícia. Ô Fernanda, como que é a coisinha? Que delícia! A verdade é aquilo, bispo. A gente só tem que entender o que a gente... o mundo é tentador. O mundo é muito tentador. O diabo sabe criar... Eu estava até lendo recentemente, foi até uma coisa interessante na Bíblia, falando quando Jesus estava nos 40 dias, né? E aí você reparou essa parte que o diabo fala? Tá vendo como ele fala assim, se a gente, como se ele estivesse olhando, tá vendo tudo aquilo ali, o mundo, como se olha o mundo como se o mundo fosse dele, é dele. Ele que comanda tudo isso. Então, se você quer aquilo ali, eu te dou. Né? Quando Jesus... Só você me adorar. Então olha só. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo aqui. Ele é o príncipe desse mundo. Então se a gente para pensar, porque olha a gente que nós tivemos essa experiência, né, com a vida, com a bebida alcoólica e depois sem, para descrever quando a alegria, a gente não pode colocar quando a gente... Eu tinha um amigo que sempre se reunia com a gente num grupo de amigos e ele não bebia. E ele falava uma coisa que é muito interessante. Depois que a gente estava no terceiro, quarto copo, quinto copo de chope, sexto chope, ele falou assim: cara, vocês já repararam como é que vocês ficam bobos? Tudo que vocês estão falando não tem graça nenhuma e só vocês ficam rindo. E isso foi muito interessante para mim, depois eu tentar entender isso, porque depois que Deus começa a mostrar pra gente, né, tudo com os olhos espirituais, a gente vê que são bobeiras que fazem a gente... Não é alegria aquilo que a gente está passando. Parece que a gente está ali numa situação de pessoas falando coisas para outras. Estúpido. E quando vê, você está numa gargalhada ali, às vezes não tem motivo nenhum para o que está acontecendo. Sóbrio, você ia falar. E esse amigo era o único que não bebia e falava: cara, vocês estão rindo e eu não consigo entender do que vocês estão rindo. Então, e aí, se você entender com os olhos espirituais, é o que o inimigo tenta fazer com a gente. Ele tenta enganar, né? Ele tenta mostrar uma coisa pra gente que é fictícia, que não é uma verdade, e simplesmente faz com que aquilo acabe a gente se destruindo, de qualquer forma. Ou é a saúde, ou até influenciando os filhos a beber, ou até você acordar no dia seguinte e seus filhos estarem olhando você vomitar ali de ressaca e um cenário que o teu filho está vendo você passar por uma situação dessa, ou você passar por situações até a tua relação com os teus
são para ele. E ele não vai fazer nada bonzinho para tua vida. Ele vai destruir. O que a Bíblia disse aqui agora. De quem são os aires, de quem são as dores, de quem são as brigas, de quem tudo de ruim vem sobre a gente, porque nós somos aquele bichinho, né? Puppet. Marioneta. Marionete. Marionete. Dele. Ele fala, vem aqui, ó, toma um pouquinho do que eu vou te dar, você vai ter uma alegria. Aí você vai, você bebe, daqui a pouco ele vai fazer você perder o emprego, ele vai fazer você brigar aqui, ele vai fazer várias coisas que Agora, nós tivemos experiências ruins com o envolvimento de bebida alcoólica, entendeu? Então, e não é diretamente quando você está bebendo. É. Pode ser depois de um mês, pode ser Mas- depois de um tempo. eu acho que eles têm que abrir os olhos. Que Deus, é isso que ele quer da gente, né? mas Fernanda, Marco, o que é interessante e o que essa live proporciona, são 3 pessoas falando, não é o que essas 3 pessoas querem falar. Nós estamos falando e estamos mostrando na Bíblia. Nós estamos guiando as pessoas na Bíblia. Se você, vou voltar na palavra do Marcos, vou voltar um pouquinho atrás, quando essa parte que o Marcos citou, é a tentação de Jesus no deserto. Quando o inimigo, quando o diabo foi, observa que interessante, ele usou a própria palavra de Deus. Ele disse assim: você tem fome, transforma a pedra em pão e come. Jesus rebateu com a mesma palavra: nem só de pão vive o homem. Então o diabo vem com a mesma palavra, a palavra de Deus, e disse: está vendo tudo aquilo que está lá embaixo? Estou vendo. Tudo isso eu te dou. Mas quem é o diabo para dar? Ele não é dono, não tem nada. O mundo é dele. Então Jesus fala para ele assim: olha a diferença. Eu preguei isso semana retrasada. O diabo, quando fala, ó, tá vendo aquilo ali? Tudo isso eu te dou, se postrado me adorar. Jesus mata com a palavra e diz: não está escrito também que só a Deus adorarás. Aí o diabo volta e diz assim, ó, está escrito, e realmente está escrito em Salmo 91. O diabo fala: está escrito, se joga desse desempenhadeiro, deste monte. Está escrito que aos anjos você dá ordem. Deus, Jesus respira profundo, sabiamente. Eu chamei Jesus no culto, eu falei para as pessoas, ele não é um pastor, ele é um pastorzaço. Jesus olha para o diabo e fala para o diabo: não tentarás o Senhor vosso Deus. Aonde eu quero chegar, Marco e Fernanda e mamães que oram? Ninguém conhece mais a Bíblia que o diabo. Ninguém conhece mais a Deus que o diabo. Qual é a diferença, Fernanda e Marco e mamães que oram? O diabo, ele pode pregar, mas ele não vive, então não tem força o que ele fala. E Jesus falava e acontecia, porque Jesus vivia. Então hoje é igual. O diabo, ele pode querer me levar a beber. Só que se eu estou na presença de Deus, eu não vou fazer. Então esse é o grande lance, sabe? Hoje em dia, eu tenho falado muito na igreja isso e volto a repetir, como eu falei semana passada, eu sofro muito, como nunca sofri tanto, como eu estou sofrendo nos últimos 10 anos. É um sofrimento muito grande. Por quê? Porque o diabo, ele vem trabalhando com a palavra de Deus, e é como se as pessoas estivessem seguindo, eu chamo aqui de Cristolândia, com todo respeito, é como se eles estivessem seguindo uma ficção do Evangelho. Não é o Evangelho em si, é uma ficção. Por quê? Porque o diabo vem trazendo muitas coisas mentirosas, mas ele traz de uma maneira, Marco e Fernanda, que parece ser verdadeiro. E quem não conhece realmente a Bíblia, vai começar, vou usar um termo em português, vai começar a comprar gato por lebre. Sim. Foi o que o diabo quis fazer com Jesus.
final dos tempos, muitos até, né, a Bíblia diz que muitos dos escolhidos serão enganados. Nós temos que conhecer a Bíblia para conseguir rebater ele com a palavra. Exato! Exatamente. E a bebida é um desses pontos que eu acho que a gente tem que entender e tomar decisão. E é uma maneira, assim, boa, legal, assim, de incentivar as pessoas que queiram tomar essa decisão e parar, bispo, é enxergar a vida, cada situação da nossa vida, como uma oportunidade para agradar a Deus. Se você tem uma situação onde você pode, isso vai em todas as áreas, ser generoso, seja, porque Deus está olhando. Uma oportunidade para você perdoar alguém, perdoe, porque Deus está olhando. Com a bebida, se você tem uma oportunidade de não beber para agradar a Deus, Não beba. porque você vai começar a não viver mais para você. Você começa a viver para Deus que te deu a vida. A tua vida não é tua. Se você começar a entender isso, eu acho que os cristãos têm que entender que a vida deles não é deles. Jesus comprou a sua vida. Sua vida hoje, se você entregou a sua vida para Jesus, você entregou ela mesmo, então você não pode mais tomar as decisões que você tomava antes. Você não é mais escravo do que te escravizava, do mundo que te escravizava. Hoje você vai viver uma vida diferente. Você vai viver uma vida que agrada a Deus. Só que como a gente vive essa vida sem conhecer a palavra? Então volta aquilo que o Senhor falou. Jesus bebia, Jesus transformado em vinho. Se a pessoa não conhecer mais a Bíblia do que isso, ela vai continuar bebendo. Exato. Ela não vai ser liberta. Ela não vai ser liberta. Exato. Tem que fazer lição de casa. Tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra, tem que meditar na palavra. Nem só de pão vive o homem, mas do quê? De toda a palavra que provém do Senhor. Como é que é o processo de desintoxicação? Então, vou dividir também a minha experiência com isso, né? Aqueles que falaram assim, cara, vou parar, vou decidir, quero construir mais a minha relação com Deus, vou me sacrificar para isso, não quero dar oportunidade para o inimigo. Então, como é que eu fiz? No início foi difícil. Aí eu comecei primeiramente, né, tem um grupo de amigos, eu pedi uma cerveja sem álcool, ninguém sabia que eu estava ali na cerveja sem álcool no início. Pedi uma água tônica cheia de limão, entendeu? E no início, porque o inimigo vai cair em cima, vai cair em cima e vai tentar fazer de tudo para você não deixar, entendeu? E aí você vai ali, ó, é um exercício diário, semanal, cada final de semana que era o hábito, eu pegava uma cerveja sem álcool e, cara, tá tudo bem. E quando você vai vendo, você cada vez mais vai... Mas Deus é tão maravilhoso que por causa dessas decisões, ele é o mais interessado em mostrar pra gente que a gente está no caminho certo. Então, a partir do momento que a gente começa a decidir isso, vocês vão experimentar o poder dele. Ele vai te mostrar feliz em abençoar você de alguma maneira. Não sei como, mas foi o que aconteceu na nossa vida. E aí a gente sabia que a gente estava fazendo certo. E isso nos dava força para continuar fazendo. Porque é aquele relacionamento. Se o Senhor quer que eu faça isso, eu vou fazer então. É difícil. Aí você faz. Aí Deus vai lá e te dá um presente. Aí você, opa, nossa, passei nesse teste, vamos outro. Aí ele vai lá dar outro presente. Então você vai vendo que você está no caminho certo. Vai mudando. Essa jornada, vocês não vão estar sozinhos e vocês vão experimentar um Deus que vocês nunca experimentaram. A gente foi exatamente... E é tanto que é até hoje. Até hoje? Até hoje. Você acha assim, às vezes você não sente a vontade. Olha como é que é engraçado. Toda vez que acontece, eu senti uma vontade, a única coisa que me vem à cabeça, Deus fala assim, e aí, você quer voltar àquela tua vida de antes? É assim, aquela passagem, né, bispo, da pessoa que é aquele paraplégico na igreja, estava na porta da igreja, que Deus fez ele se levantar e pediu para ele pegar a cama o leite dele, né? Então, tipo assim, vai embora, fala, pega a sua cama, querendo dizer,
para você não esquecer da onde eu te tirei. Exato. Tipo assim, né? Exato. Você vai se levantar, vai andar, mas carrega na sua cama com você. Você estava deitado ali, você não tinha como se levantar. Tipo assim, então na minha cabeça, todas as vezes que aconteceram, que pode ter sido assim umas 20 vezes em 13 anos, a mesma, quando vinha a vontade, Deus falava assim, ó, aquela vida que você tinha antes, é aquela que você quer ter? Então, tipo assim, na mesma hora, a vontade de ir embora. Não, e a gente, Impressionante. às vezes, quando a gente vivia bebendo, a gente, às vezes, imagina a gente vai pra esse lugar na montanha, esse chalé gostoso, aí com vinhozinho, né? Que gostoso, com foguinho, que delícia, bababá. Nunca conseguia ir porque ficava bebendo, mas a vontade de ir ficava. Hoje a gente não bebe, mas a gente vai. A gente vai, mas não bebe. A gente só consegue ir porque eu tenho certeza que foi uma entrega. A gente morre pra esse mundo. Porque, na verdade, assim, aquilo que a gente está tentando falar, né? O processo de construção, né? Do relacionamento, né? O propósito disso aqui, acho que a gente tem que falar todas as lives que é que vocês conheçam o nosso Pai, que é o Pai de vocês, claro. E da maneira que Ele quer que vocês vivam, que vocês não vão se arrepender. Porque senão nós não estaríamos fazendo só isso. Então, é só a única coisa que a gente quer que vocês experimentem o nosso Pai, que Ele fala. Tem uma coisa... Conhecer. Tem uma coisa, Marco, muito interessante. Você disse agora há pouco, e é lógico, esse é o start, este é o começo, este é o ponto de partida. O que me faz fazer isso? Vamos ao termo de um vício. Vocês eram bebida, um vinhozinho. Na minha época não era isso, da onde eu vi o vinho passava longe. Então era outra coisa. Então, quando dava aquele start daquela coisa, antes de consumir, ou antes de beber, ou antes de fazer qualquer coisa, foi muito importante o que o Marco disse. É bom eu ver dentro de mim o que me desatava. Vamos colocar em vício de fumar, por exemplo. O que me desatava o desejo de fumar. Então eu ligava a coisa, era um café, ou era qualquer coisa doce, desatava em mim um desejo de fumar. Qualquer festinha ou qualquer coisa desatava em mim. O que o Marco falou é muito importante para que a gente conheça o nosso start, o nosso começo, por onde desperta, e a gente começar a mudar pouco a pouco aquela rotina. Pouco a pouco, aquela rotina, o que o Marco fez. É um exemplo, a água tônica, a Perrier, a água com gás, a cerveja sem álcool. Isso, ele foi ludibriando, por dizer assim, sabiamente, e Deus, que é o mais importante, vendo a atitude dele, e Deus aprovando, e Deus dizendo, caramba, olha lá, olha como ele está se esforçando. E aí, como você disse, Deus vem trazendo o presentinho. E hoje, você, Fernando, e o Marco, nós podemos falar para as pessoas que sim, é possível sim. E já está sendo, porque eu tenho que falar para você, eu tenho que dar esse testemunho. Eu tenho familiar meu que está assiduamente nessa live, e quando termina, me escreve, maravilhoso, tema maravilhoso, tinha que falar sobre isso, e eram pessoas que eu não conseguia alcançar, e estamos alcançando, inclusive está online agora participando. Então isso é importante falar, e está lutando, já começou a luta dele para deixar o que ele estava fazendo. Isso é glorioso. E bispo, é um conjunto de coisas também, sabe? É tudo que a gente vê, é tudo que a gente ouve, são as músicas, são as coisas que a gente vê no celular. É uma mudança total, porque é muito difícil você viver os dois mundos. Nós estamos
Exato. O que pertence ao diabo, entendeu? Então, a gente, quanto mais a gente fala, não, eu fui redimido, como o senhor falou, né? Eu não sou pecador, eu sou redimido por Cristo. E tomar a decisão de viver para Ele, nós temos que decidir nos proteger. Isso não faz bem pra mim, isso não faz bem pra mim. Eu gosto dessa música, mas esse ritmo, não gosto, vou tirar. Pum, põe uma música diferente. Sabe assim, começa a mudar esse canal muito promíscuo. Não, isso aqui me lembra, não sei o que, tira. Tem que começar a fazer isso. Isso é autocontrole, é um dom que o Espírito Santo vai dando pra gente, pra gente ter esse discernimento também, que é outro dom, né? De mudar a nossa vida. E é decisão após decisão, após decisão, após decisão. Enfim. E o mais assim, especial tudo isso é que Deus está com a gente, né? Ele vai estar vendo o esforço, Ele está vendo o sacrifício, Ele está vendo a entrega de vocês e vai ser aquilo que a Fê falou do presente. Vocês vão receber recompensas dele. Você vai ver. E vocês vão experimentar algo, vocês vão falar assim, caraca, como é que pode estar acontecendo isso? E aí você começa a ver que, tipo assim, Deus está ali, ó, minha filha, eu estou te dando a mão, é aqui que você tem que ir comigo, vem comigo que vocês não vão se arrepender, entendeu? Termina o que ele começa. É interessante, né, Marco? É interessante, eu vejo vocês, estou falando com vocês, estou dialogando com vocês, sabe, e é tão, isso é tão verdadeiro, porque foi o que aconteceu com vocês, isso é verdadeiro, não é só aqui, não é só com... A gente é aquilo, é aquilo que eu falo para os nossos filhos, eles não sabem nada disso, entendeu? Então cabe pra gente mostrar para eles, porque a gente viveu no caminho errado por muitos anos, entendeu? E a gente sabe o que o inimigo, porque o que a gente tem que entender, cara, não é esse mundo espiritual que a gente não vê. Marco, Nesse momento agora, o inimigo está feliz do que a gente está fazendo? não, Nesse momento agora, como você acha que Deus está olhando para todos nós, as pessoas estão assistindo a gente, tentando se esforçar, a gente, é aquilo, a única coisa que eu posso dividir é a minha história. Entendeu? A minha história é com Cristo. E a minha história é sem Cristo. E olha que interessante, Marco. Se você pegar, vamos voltar um pouquinho atrás. Eu vou voltar um pouco atrás. Eu vou ser sincero, eu falo sempre para Sandra, para minha esposa. A palavra dada é essa. É louco o que aconteceu comigo. Não tem nenhuma explicação. E se resume, ninguém explica Deus. É que não tem explicação. O que aconteceu com a Fernanda não tem explicação, porque ninguém explica Deus. O que aconteceu com o Marco não tem explicação, porque ninguém explica Deus. O que vai acontecer com as mamães que oram, que já está acontecendo, não vai ter explicação, porque ninguém explica Deus. Se você para, Marco, cara, eu me lembro tão certo, mas tão certo, de quando conheci um, quando conheci o outro, quando disse para um, tal coisa vai ser assim, 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 assim. Não vai ser fácil, mas você vai vencer. O outro, olha, vai acontecer isso, e, cara, eu paro, Marco e Fernando, eu paro às vezes, e a única palavra é essa, é louco, não tem explicação. Me lembro claro daquelas noites de atendimento, aquele momento que era outra vida, era outra conversação, a conversa era diferente, e a gente já lá, há 15 anos atrás, com o Marco desde 2010 em Santiago, lá atrás, a gente já falava que a gente viveria assim. Você lembra, Marco? Você vai subir como um coelho, como um foguete. Ninguém vai segurar a gente. E era palavra louca. Se eu paro para pensar, onde eu estava com a cabeça? Em Deus. Não é estranho, Fernanda? Ninguém explica Deus. É
da mesma maneira que todos nós nos empenhamos, né, para perder peso, para atingir uma meta de venda, por que não agora? Tem uma frase que eu falava muito em inglês e funciona em português, que ela fala assim, a única vez que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, que a letra S, né, vem antes do T. Então, the only place success comes before work in the dictionary. E isso é uma verdade. Então, para nós atingirmos o nosso sucesso, o que é um sucesso nessa vida, né? Vamos descrever, porque, primeiro assim, se o dinheiro fosse sucesso, as celebridades do mundo aí não estavam se matando, né? Porque o pessoal cheio do dinheiro aí, e todo mundo com depressão, com tudo isso. O que é o sucesso nessa vida? O sucesso no meu caso, é muito fácil olhar para minha esposa e estar sempre apaixonado por ela, porque é uma pessoa muito linda, né? Não é difícil. Mas Fernanda, segura aí, Fernanda. a gente envelhecer e cada vez mais eu amo a minha esposa. Amém. O sucesso é nós olharmos para os nossos filhos crescendo e nós vemos cada vez mais eles construindo a relação com Deus e tendo as experiências já com Deus. Isso é extraordinário. Amém. As duas filhas já tiveram experiência com Deus, elas mesmas, né? Isso é o sucesso. O sucesso é nós vivemos num ambiente de harmonia, de amor e também com disciplina, que não pensem que a gente não tem que ser severos com eles e mostrar o que é certo e errado, com a vara, o chinelo, tô brincando, mas eu cresci com a vara e chinelo. Mas eu sou também. É preto no branco, não tem esse, sabe? Se aqui as coisas são por merecimento e a gente procura ensinar os valores, eles têm que saber de muita coisa, mas isso é o sucesso dessa vida. Nós estamos construindo cada vez mais a nossa relação em Cristo. É a gente ajudar o próximo. É a gente ter amor pelas pessoas. É a gente tentar, às vezes, ouvir uma pessoa. Às vezes a gente passar por situações difíceis com pessoas com que a gente às vezes trabalha, não é meu caso, mas eu tenho certeza que tem muita gente que passa por isso, e a gente olhar aquilo lá e falar assim, quem é o presidente daquela empresa? Não é aquele cara, aquele gerente, é Jesus Cristo. Isso. Eu trabalho para ele. Eu vou orar por essa pessoa que está ali sendo usada por inimigo para tentar tirar a paz da minha vida. Entendeu? Quando a gente constrói tudo isso, a gente vê que a gente não está sozinho, isso é o sucesso. Entendeu? Então, eu tenho a única certeza que eu posso dizer para vocês é que a única coisa que Deus quer da gente é que a gente o conheça. E da maneira que Ele quer que a gente viva. E é quando a gente consegue entender isso, e a gente começa a abdicar de coisas que foram criadas pelo inimigo, para tentar tirar a gente do caminho de Deus, e a gente vai começando a ir para caminhos errados, as coisas começando a dar errado, e mais problemas em cima de problemas, e aí o inimigo consegue tentar tirar a gente do nosso foco, e é quando a gente consegue alinhar o nosso foco com Deus, vocês podem ter certeza que vocês nunca mais na vida de vocês vão querer viver longe dele, entendeu? Então Pode ter certeza. Deus nos criou, né, bispo? Deus nos criou para ter comunhão com a gente, né? Quando Ele criou Adão e Eva, o que Ele queria? Ficar com eles. Com Adão e Eva. Visitava eles no paraíso. Ele queria essa comunhão com eles. E infelizmente o pecado nos separa dessa comunhão. Então a bebida é um pecado porque a gente se embriaga. E isso está na Bíblia. A nossa alegria está em servir ao Deus, em ser cheio do Espírito Santo. E aí isso a gente está em comunhão com Ele de volta. E é isso que Ele quer da gente. Então não é uma vida egoísta. Nós não vivemos mais pra gente. Não é? O apóstolo Paulo não fala? Não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo Que vive em mim. Então a gente não pode esquecer disso. Exato. Esquece disso na sexta-feira à noite. Cristão esquece disso no sábado à noite. Exato. Eles esquecem. Mas no domingo tá lá. No domingo é Cristo. Mas sexta não é. Nele. Então, sabe? Então a gente tem que. O cristão tem que ser constante. Não é hipocrisia. Ô Fê,
nós estamos falando, para a gente finalizar, você tocou um tema aí muito importante, porque Deus nos criou. Caramba, você é mãe, como você planejava o teu filho? Você vai dizer que você não sonhava? Você sonhava. Você sonhava, ele vai ser assim, ele vai ser assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ensinar isso. Você já sonhava com um filho que não existia. Então Deus é igual a gente. Deus quando criou a gente, Ele nos criou para que nós estivéssemos perto dEle. Para que nós estivéssemos, dizendo a Ele, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, eu fiz alguma coisa de errado, meu Deus, eu quero te louvar, o Senhor é o meu Pai me ajuda, meu Pai, é a mesma sintonia, mamães que oram, a mesma sintonia que tem os teus filhos com vocês. Os teus filhos precisam de vocês, a mesma coisa, vocês precisam de Deus, nós precisamos estar perto de Deus, senão não vai, é normal a gente proteger os nossos filhos, é normal Deus proteger os filhos dele também. A Bíblia deixa claro, ai daqueles que se ponha como pedra de tropeço no caminho de um dos meus pequeninos, meninos, filhos. Então olha a relação que Deus quer com nós, mas nossa relação, finalizando, ela está, e com todo respeito, eu falo isso e volto a te dizer, eu sofro muito por isso, mas hoje em dia, a gente está buscando a Deus como uma moeda de troca. O que Deus vai me dar? Eu dou para Deus, mas o que Deus vai me dar? E não é essa a ideia. Porque imagina, Fê e Marco, imagina você falando para a tua filha assim, meu amor, dá um beijinho aqui na mãe, me dá um beijinho, e a tua filha dizendo, você vai comprar um patins para mim? É igual. Então nós fomos criados por Deus, como você deixou bem claro, e é algo que a gente quer chamar a atenção desde o começo dessa live, é que nós aprendamos ficar mais perto de Deus. É isso que Deus quer de nós. A nossa vida, o que nós precisamos nesses 70 anos, 80 ou 90 anos que nós vamos viver, Deus já tem tudo preparado para a gente. Ele vai dar tudo. Por que está atrasando? Porque nós estamos longe dele. Esse é o lance. A gente está falando da bebida, mas pode ser com drogas ou qualquer outro tipo de vício, né? Tipo assim, orem, pede para Deus ajudar nessa fase, sabe? Existem várias pessoas que, eu não sei como parar de beber, eu todo dia tenho que beber. Então, o poder da oração, sabe? Deus está aqui, cara, Ele está aí agora, ouvindo, Ele sabe o que está passando no coração de cada uma de vocês, Ele sabe exatamente os pontos fracos de todos nós, Ele sabe o nosso coração, sabe? E Ele quer nos ajudar, é isso que a gente tem que entender. Vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos, e Ele só quer que a gente o conheça. Peça ajuda a Ele nesse momento, sabe? Me ajuda, eu quero parar de fumar bagulho, eu quero parar de fumar cigarro, eu quero parar de beber. Me ajuda, meu Pai, me ajuda, me dá força. E Ele vai ajudar, Ele vai dar força, e vocês vão ver, vocês vão colher. Marco, Fernanda, eu vou aproveitar esse gancho aí seu. Mamães, todos os dias, eu, o pastor, a gente sobe no monte, todos os dias, desde que começamos a fazer essa live, a nossa oração é para que vocês sejam abençoadas, e vamos seguir fazendo isso, porque não é somente esse pastor ou essas duas pessoas que você vê aí,
o pastor que está comigo, eu tenho uma equipe de trabalho comigo. Nós não estamos presentes só numa live. Nas tuas costas nós estamos trabalhando para vocês serem fortes, para vocês vencerem. Esta live é para fortalecer vocês. Pode ter certeza, Marcos, Fernanda, as mamães que oram, Deus está fazendo a obra, Marcos. Pode ter certeza, mães, vocês não estão só. É como o Marcos acaba de dizer, vocês não estão só. Nós estamos juntos e vamos permanecer juntos. Amém. Fernanda, você faz a última oração e na semana que vem a gente segue, mamães, deixando aí em aberto, né? Não vai ter, bispo. Não, é porque já é A gente vai ter que tirar um breakzinho, né? No final do ano. maravilhoso. Então, mamãe, É. a gente vê a próxima vez. Tá, a gente vê direitinho, desculpa. E também deixar claro que, bom, e depois a gente escreve quando a gente volta, porque eu vou ter alguns eventos também, vou estar um pouquinho fora. Sim, não tem problema. A gente Mas, então vamos orando. Mas de qualquer maneira, mães, saibam que sempre vai estar o grupo, nós orando bastante por vocês. Sim, podem mandar perguntas se tiverem. A gente, eu redireciono para ele. Ele também tem o Instagram dele, ele tá no meu. Eu sempre coloco ele no meu. Você pode escrever, fica à vontade. Direto para ele ou para mim, o que for. É um tema também que vocês queiram que a gente fale, que a gente está aqui por vocês. Tá bem então. Você ora, Fernanda e Marcos? Oro. Por favor, Obrigada, queridos. meu Pai, por mais uma live, Senhor, que o Senhor nos presenteou, Obrigado, onde meu a gente pode, meu Pai, através da Tua Abençoa palavra, todas as pessoas, meu ensinar essas pessoas que estão assistindo, Amém, meu Senhor. Pai, dividir com elas Que assim seja. a nossa história, o que a gente passou, Que o que assim a gente seja, vivenciou, e crescer, meu Pai, a Tua igreja aqui, Amém. por mais que seja virtualmente, nós Amém. sabemos, meu Pai, que Teu Espírito está presente, Amém. que Teu Espírito está com cada mãe que está ouvindo isso hoje, cada pessoa, Amém, não sei se Senhor. existem pais também ouvindo, Amém, jovens, que sejam, meu Pai, qualquer Assim pessoa que seja, estiver ouvindo essa oração agora, Pai, eu O Senhor peço para que seja Teu Espírito glorificado. Santo invada Transforma o as vidas, coração meu dessa pessoa, para que Teu Vai Espírito chegar Santo, meu Pai, testemunho, meu sopre Pai. vida, Que as renova o pessoas sejam coração, renova as liberadas, forças, abençoadas. que o Teu Espírito Santo, Assim Pai, seja, coloque um Jesus. desejo nessa pessoa de Amém. decidir viver uma vida diferente, Assim seja, decidir se Jesus. entregar para o Senhor da mesma maneira que eu Amém, fiz, da mesma maneira que o Marco fez, da mesma Amém, maneira que o Senhor. bispo fez, Amém, e que Senhor. tantas outras pessoas Que assim fizeram, seja, Pai, Jesus. pessoas que estão na Bíblia, pessoas que nem, Seu nome nem foram seja mencionadas. glorificado, Pai, a adorado tua e igreja exaltado. nunca vai acabar, a sua igreja vive, e a sua igreja vai continuar crescendo, porque o Amém. Senhor é vivo, meu Pai, Amém. e que essas pessoas possam vivenciar Que o assim teu seja, poder, Jesus. não só, meu Pai, através de uma religião, porque elas vão à igreja aos domingos, Amém. mas porque elas vivem o teu evangelho todos Amém. os dias, meu Amém. Pai. Que elas Amém. sejam renovadas a cada Amém. dia e que a tua palavra alimente, meu Pai, o Amém. espírito delas toda Aleluia. vez que elas abrirem a tua palavra Que assim e seja. lerem e meditarem nela, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nos acompanhe Que mais assim essa seja. semana e dê frutos, meu Pai, Amém. através dessas lives, para a Que assim sua honra e a seja. sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Fernanda, Marcos, todas as mães, tenham uma excelente festa, que seja um ano abençoado e que venha o 2026 com muitas bênçãos para nós. Amém. Deus abençoe, queridos.